Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe a cada um de vocês poderosamente, que o nosso Deus supra cada necessidade que você tenha no dia de hoje e também que Ele te proteja com seus santos anjos. Olha, hoje nós vamos continuar falando sobre o fortalecimento da fé. A necessidade que nós temos de ter uma fé forte é muito grande, porque os dias que nós vivemos são dias muito maus. Exatamente como a Bíblia diz, que nos últimos tempos nos sobreviriam dias difíceis, em todas as áreas. E a atividade satânica no mundo está cada vez pior. Agora, se a gente não fortalecer a nossa fé, os ataques do diabo vão nos derrubar. Mas se estivermos com uma fé forte, forte mesmo, nem o inferno todo junto consegue nos derrubar. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus, ela diz que havia pessoas na Bíblia com uma fé grande e todo o esforço do inferno não conseguiu derrubar aquelas pessoas, mas havia pessoas com fé fraca, fé pequena, e essas pessoas sofreram e levaram até mesmo repreensão do Senhor Jesus. Então, vamos fortalecer a nossa fé para recebermos também milagres grandes do Senhor. Você vai perguntar, pastor, e hoje? O que eu posso aprender hoje que pode fazer a minha fé se fortalecer para que eu seja mais abençoado ou abençoada? Hoje nós vamos falar sobre falar a verdade. Fortaleça a sua fé falando a verdade. Você vai dizer, pastor, mas isso eu faço desde que eu era do mundo. Eu era do mundo, você vai dizer, Mas eu tive uma educação de berço, Eu aprendi desde criança a não mentir. Eu sei, isso é muito bom, Só que tem situações em que nós, mesmo querendo falar a verdade, nós acabamos mentindo. Veja, não é algo proposital, é algo que nós fazemos por ignorância da palavra de Deus. Mas vamos falar disso já já. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei. Se você não está inscrito em nosso canal ainda, inscreva-se agora. E também ative o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários e coloque nomes de pessoas para que a gente ore. Nós transferimos esses nomes para um caderno de orações, tá bom? Olha só, como eu estava dizendo agora há pouco, muitas vezes a gente, mesmo querendo falar a verdade, a gente acaba mentindo. Não porque nós queremos, não é proposital, não há intenção de prejudicar ninguém, de enganar ninguém, mas é por ignorância da palavra de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre falar a verdade e evitar falar a mentira. Vamos ler aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 24, diz assim, olha: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Veja, isso aqui inicialmente, primeiramente, tem um sentido óbvio, Que a sua boca não fale mentiras, não fale falsidades. Porque a falsidade, ela é na verdade uma perversidade, a mentira é uma perversidade. Por quê? Porque você está enganando outra pessoa se você mentir. Só que, como eu disse no início, muitas vezes a pessoa não quer mentir. Ela até, mesmo antes de se converter a Cristo, não era mentirosa. Ela não gostava da mentira, Mas, por ignorância, muitas vezes nós acabamos mentindo. Nós pensamos muitas vezes que estamos dizendo a verdade, mas sem querer estamos dizendo mentira. E olha, assim como a verdade, verdadeira mesmo, Ela nos aproxima de Deus e fortalece a nossa fé, a mentira, ela nos afasta de Deus e enfraquece a nossa fé. Aí você vai perguntar, pastor, mas qual é a verdade então que eu devo falar? Quando que eu, pensando estar dizendo a verdade, eu estou mentindo? Então eu vou responder para você. Quando você fala contrariamente às coisas que estão na palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Olha só, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que lá na cruz do Calvário, há 2000 anos, o Senhor Jesus, Ele levou as nossas doenças, levou sobre si mesmo, no corpo dele, as nossas enfermidades, e pelas feridas que Ele sofreu no corpo dele, nós já fomos sarados. Ou seja, o Senhor Jesus
já nos curou. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que nós já fomos curados. Nós não seremos, nós já fomos curados pelas feridas do Senhor Jesus. Como diz, por exemplo, também em Isaías, pelas suas feridas, nós que cremos nele já fomos sarados. Ou seja, o Senhor Jesus já levou as nossas doenças embora. Então, se ele já levou e a Bíblia diz que nós estamos curados ou sarados, quando nós dizemos, eu estou doente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mentindo. Aos olhos de Deus, nós estamos dizendo uma mentira. Veja, nós não queremos mentir. Nós estamos apenas concordando com a dor, com os sentimentos do nosso corpo físico, não é? Mas, biblicamente falando, nós estamos mentindo. Porque, ora, é óbvio, se a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, ela diz que nós estamos sarados, quando eu digo que eu estou doente, eu estou mentindo. Veja, eu não sou mentiroso, eu não quero mentir, mas, biblicamente falando, estou contando uma mentira. Mas, claro, eu falo essa mentira quando eu estou na ignorância. Quando eu aprendo a verdade, então eu não vou mais falar a mentira. Eu sempre vou dizer a verdade, mesmo que o meu corpo apresente sintomas de dores, de enfermidades, eu não vou confessar isso. Eu vou dizer, na verdade, o seguinte, olha, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Aí eu estou dizendo a verdade. Você compreendeu? A Bíblia diz, o Senhor Jesus ensinou que o Satanás, ele é o pai da mentira. Então podemos dizer que a mentira é uma filha de Satanás, ou uma filha do diabo. Tudo que vem do diabo é ruim, maligno e prejudicial a nós. Então, quando nós dizemos algo contrário ao que a Bíblia diz ao nosso respeito, nós estamos dando lugar à filha do diabo, que é a mentira, e isso destrói a nossa fé. Por isso que tem tanta gente boa, tanto crente bom sofrendo. Por quê? Porque, por ignorância, ele fala mentiras. Veja, ele pensa que está dizendo a verdade. Tipo assim, olha, eu estou tão desanimado. E a Bíblia diz, não desanimes. Às vezes a pessoa fala assim, o crente fala, eu estou tão fraco. E a Bíblia diz que o Senhor é a força da nossa vida. E mais, né? Diga o fraco, quer dizer, diga a pessoa que está fraca, se sentindo fraca, diga, sou forte. É para dizer a verdade, a Bíblia fala isso. Olha que interessante que é essa lição, né? Então, quando nós dizemos mentiras, a nossa vida vai se estragando. Na verdade, a nossa vida vai sendo destruída. E nós, sem perceber, nos afastamos da verdade de Deus. Agora, quando nós dizemos a verdade, a nossa fé ela se fortalece e então nos aproximamos mais de Deus e acabamos, por fim, recebendo aquilo que essa verdade diz. Então, se eu falo, estou curado pelas feridas de Jesus, estou dizendo a verdade. Aí Deus vai me confirmar, né? Aí Deus vai me confirmar. Agora, se eu fico falando, eu estou doente, ou então eu não aguento mais. Às vezes a pessoa diz assim, eu não consigo suportar essa situação, ela está mentindo. Por quê? Porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, tudo consigo naquele que me fortalece. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, as palavras do meu Pai são a verdade, a palavra do meu Pai, a palavra de Deus é a verdade. Está lá em João capítulo 17, versículo 17. Então nós precisamos aprender a falar a verdade, não somente no sentido de não enganar os outros, mas também no sentido de não discordar daquilo que a Bíblia diz. Então muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis, mas nós acabamos falando de acordo com o que os nossos olhos veem ao nosso redor, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou aguentar essa situação. Mas a Bíblia fala que nós, repito, nós podemos, nós conseguimos tudo naquele que nos fortalece. Quer dizer, quem está em nós, que é o Espírito Santo, ele nos fortalece. Então, meu amigo e amiga, fale a verdade de acordo com a palavra de Deus. De repente você está com problemas na família e você fala até assim, olha, minha família não tem jeito. Gente, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em outra passagem, lá em Josué, a Bíblia diz,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando eu digo dessa maneira, quando eu falo isso, eu estou falando uma verdade. Mesmo que os meus olhos vejam a minha casa destruída, minha família perdida, desviada, atrapalhada, mas enquanto eu estiver falando a verdade, o próprio Deus vai me confirmar. Por quê? Porque Ele garante a palavra dele. Veja, quando eu falo a palavra de Deus, quando os meus lábios pronunciam as promessas de Deus ou aquilo que a Bíblia diz, eu estou dizendo a verdade. Quando eu digo a verdade da palavra de Deus, veja, é a palavra de Deus na minha boca. Então, Deus tem que confirmar a palavra dele, porque está escrito que se ele fala, ele faz, e se ele promete, ele cumpre. Nunca diga o contrário do que a Bíblia diz. Sempre ande na verdade. A verdade é a palavra do Senhor. As promessas, as advertências, tá bom? Às vezes o crente encontra com alguém na rua, né? E a pessoa pergunta para o crente, como é que você vai? Aí o crente já abre o bocão para dizer, né? Ah, tô triste, não tô muito bem, eu tô fraco, eu tô desanimado, eu tô com medo. Olha quanta mentira que ele está dizendo. Ele pensa que está dizendo a verdade, porque ele está sentindo essas coisas. Mas espiritualmente falando, ele está dizendo mentiras. Por quê? Porque nós não temos medo de nada. O próprio Deus disse, não tenha medo, porque eu estou com você, porque eu sou o seu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com meu poder. Deus fala isso, então nós devemos falar como Deus fala. Então eu ia perguntar, como é que você vai? Muito bem, glória a Deus. Essa é a verdade. Às vezes a pessoa até sabe que você está passando por problemas. Ela pode até questionar você, ou você fala que está bem, mas olha o que está acontecendo na sua vida. Aí você vai dizer para a pessoa, mas eu ando pela fé na verdade do meu Deus. A palavra do meu Deus diz que eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Então essas lutas que eu estou passando, eu tenho certeza que eu já tenho a vitória sobre elas. É dessa maneira que você tem que falar. E quando você fala a verdade, Deus, ele pode agir na sua vida. Quando você diz uma mentira, e eu não estou me referindo àquela mentira humana no sentido de enganar os outros, mas eu estou me referindo àquela palavra que contradiz a Bíblia. Se você fala então essa mentira, então na verdade você dá para o diabo a autoridade para ele continuar agindo na sua vida. Põe um fim na atividade demoníaca na sua vida, dizendo a verdade. A tua fé cresce e Deus te abençoa. Tá bem? Vamos orar agora, vamos falar com Deus e você faça um propósito com o Senhor nesta oração de desviar dos seus lábios a falsidade, tá? De você não deixar os seus lábios serem falsos, mentirosos, falando as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Fale sempre segundo a palavra do Senhor, conforme a palavra de Deus. Como a própria Bíblia diz, né? A Bíblia diz que se nós formos falar, temos que falar segundo os oráculos de Deus. Oráculos de Deus significa a palavra de Deus. Quer pegar um copo com água lá e colocar aí pertinho do seu aparelho? Vai lá pegar. Não quer, não acredita nisso? Não precisa, fique em paz. Vamos falar com Deus então. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por podermos falar contigo, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é a verdade. E Pai, ajuda-nos sempre, que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos faça lembrar sempre dessa palavra, Senhor, para que dos nossos lábios não saiam palavras falsas nem palavras perversas, que dos nossos lábios sempre saiam palavras segundo a tua palavra, que dos nossos lábios saiam somente as palavras do Senhor, porque as palavras do Senhor são vida, são saúde, são vitória e são poderosas. Pai amado, Pai santo, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, em favor dessa pessoa. Meu Pai, manifesta o Teu poder sobre ela. A Tua palavra diz que o Senhor já levou a doença dela embora no corpo de Jesus há 2000 anos atrás. Então, já que o Senhor já curou essa pessoa, Pai, confirma essa palavra, que essa pessoa se levante, que essa enfermidade que há no corpo dela seja eliminada, que essa doença seja arrancada pela raiz, para que o corpo dessa pessoa se conforme com a palavra de Deus, ou seja, que ela está sarada pelas feridas de Jesus. Pai, faz uma obra grandiosa de libertação na vida deste homem, dessa mulher. Liberta, meu Pai, dos vícios. Liberta, meu Pai, da opressão satânica. Liberta, meu Pai, do pecado que essa pessoa sabe que está errado na vida dela, mas ela não tem forças para se libertar. Ajuda, Pai, essa pessoa a se levantar e andar retamente diante do Senhor. Pai, abençoa os filhos dessa mulher, os quais ela te apresenta neste momento.
Meu Deus, dá a provisão para esses filhos, para esses jovens, que o Senhor os guarde e os proteja de todo o mal. Finalizando, meu Pai, esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água e que no beber desta água, essa pessoa receba também, por este meio, a bênção do Senhor. Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus pela tua resposta. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Se você colocou a água, beba com fé. Se você não colocou a água, não tem problema. Mas medita nessa palavra, tá? Repito para você, se a gente não tem o entendimento da palavra, mesmo dizendo a verdade, a gente acaba mentindo, né? Porque a gente não compreende a palavra se ela não foi ensinada, né? Mas como você foi ensinado hoje, então mantenha sempre nos seus lábios a verdade da palavra de Deus. Não permita que os seus lábios falem falsamente, como você entendeu nessa explicação, não é? Toda vez que você tiver que falar, fale segundo o que a Bíblia fala ou de conformidade com o que a Bíblia diz. Aí então você vai ver Deus agindo poderosamente na sua vida. Deus te abençoe grandemente neste dia e até o próximo vídeo.